Boa noite, tudo bem? Eu e meu colega Murilo desenvolvemos para a disciplina de Algoritmos e Estrutura de Dados o Ball Sort Puzzle, que é um jogo onde nós temos algumas bolinhas e nós precisamos organizá-las de acordo com a sua cor. Na verdade, a ideia do algoritmo proposto não é o jogo em si, mas sim uma espécie de resolvedor, entre aspas, um algoritmo que resolve o jogo usando as estruturas de árvores e as suas buscas em largura e profundidade. Eu me chamo Murilo e vou falar um pouco sobre o arquivo de exportação e as classes que a gente criou para representar o estado do jogo. Para o arquivo de exportação, a gente usou o formato JSON, que se tornou um pouco mais conveniente pelo fato de a gente conhecer já uma biblioteca, que é a biblioteca do Google para manipulação de JSON, e pelo fato também de a gente já ter utilizado antes esse formato. Então a gente criou uma representação bem simples do formato do arquivo, sendo um array JSON, contendo subarrays que representam cada um dos tubos. Então nesses subarrays a gente consegue definir uma sequência de cores, basicamente, e de acordo com a quantidade de subarrays, eu vou criar então essa quantidade de tubos, né, na ordem em que eles são impressos no arquivo de texto. Para criar um novo puzzle é muito simples, basta criar um novo arquivo de formato JSON e usar o formato que o Murilo indicou, ou seja, fazer um array com vários subarrays, cada um desses representando um dos tubos, e com strings representando as suas cores. Para essa entrega em específico, a gente preparou um documentozinho TXT contendo a descrição de cada um dos puzzles. Ele pode ser acessado no documento entregue ao professor. Já no desenvolvimento, como biblioteca para o desenvolvimento da parte gráfica, a gente utilizou o JavaFX, devido a gente também já ter utilizado ele em alguns outros trabalhos já da faculdade. Então a distribuição das classes, a gente começou criando um GameState, que ele estende então a classe de estado que foi passada para a gente da biblioteca do Jomi. Então ali a gente consegue definir um mapa com todos os estados e os tubos. Então ali a gente define, por exemplo, um array de tubos e eu consigo então replicar esse GameState, né, e exportar ele também no nosso arquivo JSON. Nesse GameState a gente definiu então as funções de meta e de sucessores, que o Luiz vai falar um pouco adiante. Já a parte de interface, a gente deixou um pouco desacoplada, criando classes com o prefixo UI, para definir que são classes que são ligadas especificamente à parte de interface, né? Então a gente criou basicamente para o jogo, cada entidade do jogo, uma bola, uma célula, né, ou a minha grid, são classes separadas que estendem componentes bases do JavaFX. Então ali a gente conseguiu trazer aquela representação textual que foi salva no JSON e um modelo, né, contendo esses UI tubos e UI bolas, no caso, para desenhar então essa interface utilizando o JavaFX. Podemos percorrer agora os métodos presentes na nossa classe principal, chamada de GameState. Temos, por exemplo, o método getDescrição, que nos retorna uma descrição em string do jogo, bem simples. Temos um método bem importante aqui, o chamado eMeta. Esse método é o que define o fim do jogo, né? Ou seja, quando ele termina. No nosso caso, nós fizemos dessa maneira. Ele percorre cada um dos tubos, verificando se o tubo está completo, ou seja, com todas as bolinhas de uma só cor, ou vazio. Se ele não estiver nem completo e nem vazio, o método retorna falso, indicando que ele ainda não atingiu seu estado objetivo. O nosso método de geração de sucessores funciona da seguinte maneira. Primeiramente, definimos uma lista que vai armazenar os sucessores encontrados. Após isso, nós criamos uma estrutura de repetição que vai percorrer todos os tubos presentes nesse estado. Recuperando cada um dos tubos, será verificado se esse tubo está vazio ou se ele já está completo. Como mencionamos anteriormente, um tubo completo é um tubo que possui 4 bolinhas da mesma cor. Se o tubo já estiver vazio ou já estiver completo, ele vai ser ignorado, porque a gente não quer mexer nesses tubos. Então a gente vai passar para o próximo. Do contrário, caso ele não esteja vazio e também não esteja completo, a gente vai separar esse tubo como um dos possíveis tubos onde podemos recuperar uma bolinha. Agora, a questão é a gente saber onde que a gente deve colocar essa bolinha, onde a gente pode colocar essa bolinha. Então, novamente, a gente vai fazer uma estrutura passando pelos tubos, para localizar o segundo tubo. Se o segundo tubo estiver vazio, ele é um possível receptor da bolinha. Então, a gente vai criar um novo estado, clonando o estado atual, desse método que vai ser explicado à frente, e iremos trocar uma bola entre o tubo atual e o tubo que foi localizado como possível receptor. Esse método de trocar bola também será explicado posteriormente. Por fim, nós vamos adicionar esse sucessor à nossa lista de sucessores. O tubo receptor pode ser receptor mesmo sem estar vazio. Para isso, nós aplicamos uma outra regra. É validado se esse tubo possui um espaço vazio, ou seja, se ele pode receber a bolinha. E também verificamos a bolinha do topo a ele, já que uma das regras do jogo é que uma bolinha só pode ser colocada em cima de uma outra bolinha da mesma cor. Verificamos aqui se essa relação existe. A primeira bolinha do tubo receptor é igual à bolinha que está sendo transportada. Caso sim, é novamente criado um novo estado, clonando o estado atual, trocada a bolinha entre o tubo atual e o tubo receptor, e adicionado esse estado à lista de sucessores. Alguns outros métodos dessa classe. Temos o método swapBola, que é responsável por trocar a bola entre o tubo de origem e o tubo destino. Esses são justamente os parâmetros desse método, da onde a bolinha vai sair e para onde ela vai. Temos o método equals e hashcode. Esses métodos são muito importantes. Eles são usados para a validação de estados iguais, para que a árvore não fique criando estados repetidos e isso cause um problema imenso, porque a gente vai ter uma estrutura muito grande. Por fim, a gente tem o método cloneState, aquele que citamos anteriormente. Ele é usado para replicar o estado. Então, o estado atual é replicado em um novo objeto do tipo GameState. Ele vai utilizar o método copyTubos. Esse método vai basicamente criar um novo arraylist de tubos e vai pegar cada um dos tubos atuais e colocar dentro dessa lista.